Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Michael Henrique aqui, a gente vai bater um papo sobre aspectos microestruturais, questões relacionadas à gramática, que vai ajudar a gente na hora da nossa prova discursiva, na hora de qualquer texto de escrita, para que a gente possa escrever com propriedade e não errar nada, beleza? Então vamos lá, de antemão, a gente não pode perder tempo, então para isso eu já trouxe algumas informações já escritas para a gente não precisar ficar ali remoendo determinado tipo de conceitos e conteúdos, beleza? Então, só vamos. Na tela. Professor, de que a gente vai falar? A gente vai falar de como escrever. Então, por diversas vezes, eu fiz várias provas discursivas e consegui tirar nota máxima devido à questão de como escrever. Então, às vezes, a gente erra um detalhe ou outro sobre pontuação, às vezes a gente erra algo relacionado a uma escrita, justamente por não saber que aquele termo não faz parte de um vocabulário da língua portuguesa e a gente precisaria colocar entre aspas. Por exemplo, alguns jargões. A gente vai falar sobre isso também. Ah, professor, eu quero utilizar erga omnes, in dubio pro réu. Eu quero utilizar outros termos na minha área específica. Aí você vai ter que colocar entre aspas. Toda e qualquer palavra que não tem na língua portuguesa, a gente coloca entre aspas. E esses detalhes, não sei se alguém pegou e falou para vocês, mas eu tô aqui para falar. Lá no dia da nossa prova discursiva a gente vai ter que escrever. Então a gente vai ter que pegar a caneta e escrever. E aí a gente tem ali o hábito de ficar muitas vezes na frente do computador só digitando e a gente perde um pouco essa coordenação motora fina. Então, no dia de escrever pode ter gente lá que vai o quê? Que dói a mão, que não está com o hábito de escrever e por aí vai. Então é importante a gente praticar. E quando a gente fala de aspectos micro, pequenos, estruturais, pessoal, nós só estamos falando de gramática e acabou, ok? Dentro de uma prova discursiva, a gente tem alguns detalhes importantes. A gente precisa observar a questão de grafia, acentuação, pontuação, alguns vocábulos, palavras importantes, algumas expressões, principalmente expressões introdutórias, das quais a gente está ali argumentando. E se a gente não souber análise sintática, a gente não consegue acertar os itens relacionados à pontuação. Ou seja, a gente fica com dificuldade, mas existe uma linha de raciocínio, uma estratégia. Então a gente já tem determinado tipo de nuance relacionada à escrita. Então, quando a gente for ali praticar a nossa escrita, já tem algumas ideias pontuais que a gente precisa observar. Então, o que a gente vai fazer? Todas as dúvidas em relação à gramática que os alunos têm um hábito de estar perguntando, mesmo nos meus cursos presenciais e online, eu vou estar tirando aqui com vocês. E aí a gente vai falar de algumas ideias pontuais e eu vou trazer para vocês algumas dicas que vão fazer a diferença na sua escrita. Perfeito? Então vamos lá. Professor, a letra. Gente, a letra ideal é aquela letra que a gente sabe que o examinador vai pegar a tua prova discursiva e vai conseguir ler, entender. Então, o seu foco é a legibilidade. Não importa se sua letra ela é toda bastão, quero escrever a palavra Amanda. Olha o que aconteceu. A letrinha aqui, ó, A, ela tá maior do que essa daqui. Essa letra aqui ela é aceitável. A única coisa que a gente tem que fazer é deixar o primeiro A, maiúsculo, mais robusto. Eu, por exemplo, o professor Michael, eu escrevo assim, ó, Amanda. Então eu consigo perceber, é nítido que aqui é um maiúsculo e aqui é minúsculo, ok? Então quando a gente for optar pelaquela letra, que a gente chama letra de forma, mas toda bastão, ela é aceita, mas a gente tem que deixar a inicial mais robusta quando a gente quiser sinalizar a diferença entre maiúscula e minúscula. E aí, para quem tem a letra de forma, não vai passar por, ou letra cursiva, não vai passar por isso. No entanto, aqui tem uma coisa importante. Existem pessoas que ela tem uma letra mista. O que é mista, professor? Começa cursiva e termina de forma. Começa de forma e termina cursiva. Não tem problema. Esse tipo de letra ele é aceito. Desde que você utiliza esse tipo de escrita até o final, beleza? Então é importante a gente observar essa nuance também. Então, eu, professor Michael, a minha letra cursiva, ela não é uma das mais legíveis, né? Então, se eu fosse escrever Amanda, ficaria assim, ó, Amanda. E aí, às vezes poderia confundir um termo ou outro,
E aí a gente observa e fala assim, e aí, professor, nesse caso, como ela não é a mais legível e o meu foco sempre vai ser a legibilidade, eu vou utilizar essa letrinha aqui, porque essa letrinha aqui ela é a mais legível. Então, na hora de entregar minha prova discursiva, a prova da minha vida, aquela mais importante é o que eu vou fazer, perfeito? Próxima dica. Professor, erros e rasuras. Pessoal, bem tranquilo. Digamos que eu queira escrever lá o seguinte, ó, o governo precisa investir em educação. Acabou. Quero escrever isso daqui, beleza? E olha só o que acontece. Se eu tiver 2, 3 rasuras, vão ter examinadores que vão falar o seguinte, não, tá tudo bem, a pessoa tá nervosa, tá passando ali, a prova discursiva limpa, é o concurso da sua vida e por aí vai. Então vou dar um exemplo. Governo, aí o cara tinha que escrever um O, ele escreveu um A e ele fez isso daqui. Uma rasura, o examinador vai deixar passar. Precisa, aí ele fez um O e era um A e ele fez isso daqui. Beleza, o examinador vai deixar. Vai deixar, fala assim, não, tá tranquilo, o cara tava meio nervoso. Investir em, aí ficou bem assim, ó, em educação. Aí ele vai falar, não, 3 rasuras, aí eu já vou começar a penalizar. Aí ele tira ponto de tudo, beleza? Então, cuidado que a gente tem que ter. Então, o que é aceito dentro de um padrão de escrita? Digamos que você queira escrever a palavra casa e do nada você escreveu casa com Z. Aí você vai fazer um traço firme e na frente vai escrever casa. Acabou. É só isso. Então, traço firme, isso daqui é aceito dentro da língua portuguesa. Acabou. Ponto final. Isso daqui é aceito dentro da língua portuguesa. Dito isso, por que eu estou falando isso daqui para vocês? Porque qualquer coisa que você fizer, eu quero colocar entre parênteses, eu quero rasurar, rachurear, tudo isso daqui o examinador vai considerar como rasura, beleza? E aí lembrando que rasura, você perde ponto acerca de apresentação, e perdendo ponto acerca de apresentação, o examinador ele vai sim ali observar determinadas nuances e tirando alguns pontinhos e pode inclusive dizer que não está entendendo um tipo de escrito ou outro, ok? Então o que é aceito? Errei, só fazer um traço firme sobre o erro e colocar a palavra na frente que é a correta, perfeito? Dito isso, ótimo, é uma das coisas que a gente precisa observar quando a gente está escrevendo. Próximo. Aqui a gente tem questões relacionadas à margem. Então, 2 ideias importantes. Primeiro, a separação silábica, que a gente chama de translineação. É quando a gente tem uma separação silábica ali no finalzinho e a gente precisa separar. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5 linhas. Vamos supor aqui, só para a gente estar trabalhando essa ideia. E aí você tem o seguinte, olha só que legal. Você vai escrever uma palavra. E aí vamos dizer que seja um verbo com colocação pronominal enclítica. O que é isso? Exemplo, deve-se. Isso aqui, ó. E esse deve-se aqui, ele tem um hífen, né? Então a gente tem uma ideia, uma palavra hifienizada. Só que exatamente ali no final aconteceu a translineação. Exatamente na colocação pronominal. Então, olha só. Deve... Opa! E aí? E aí que você vai ter que repetir na linha de baixo o hífen e colocar um se. Acabou. Olha só que interessante. Por que eu tenho que repetir na linha de baixo o hífen? Porque a palavra ela é hifienizada. Assim aconteceria, por exemplo, com uma palavra composta. Quer escrever, por exemplo, guarda-chuva. Se a translineação, a separação silábica fosse exatamente aqui, ó, onde nós temos o hífen, você deveria ter feito essa mesma ideia aqui. Acabou. Professor, entendi. Mas aí eu tenho uma outra dúvida. A dúvida é o seguinte. Onde que eu faço a translineação? Vamos supor aqui que eu vou colocar a palavra pessoa. Pessoa. Acabou. Eu recomendo sempre os meus alunos fazerem a translineação no meio. Sempre o que? No meio. Por quê? Porque quando você se deparar com essa situação aqui, ó, vou colocar aqui, ó, situação A. Sempre que você se deparar com essa situação aqui, a gente leva em consideração que você é obrigado a utilizar no meio. Não é assim, se pode, se eu posso usar embaixo ou em cima, não, você vai utilizar no meio. Então, olha só.
Uma dica para a gente evitar polêmicas e não errar nunca mais. Sempre que você utilizar, utilize no meio. Porque mesmo quando tiver essa situação, você já vai utilizar no meio. A translineação no meio, ela já vai te garantir que o examinador não vai tirar ponto, beleza? Não vai tirar nenhum tipo de ponto ali em relação a essa ideia. Professor, bacana. Então a separação silábica, eu tenho que observar essa ideia. Na translineação também. Se for uma palavra da qual ela está hifienizada, eu tenho que repetir o hífen, se a separação silábica se der exatamente ali, beleza? Uma outra coisa que pode acontecer lá na sua prova, e você não precisa mais ter medo, porque a gente já aprendeu como sair dessa situação. Você vai escrever a palavra jurídico. Aí você escreveu Olha só o que aconteceu. Você não consegue colocar mais nenhuma letra e colocar a translineação. E aí, professor, o que eu vou fazer? Vai ficar errado? Gente, é só você anular a palavra e escrever jurídico embaixo. Acabou. Beleza? É isso. Nem mais, nem menos. É a ideia que você tem que levar em consideração. Então, quando ficar muito apertado e você vê que a separação silábica vai sair errada, não erre. Isso aqui perde ponto. O que você vai fazer? Você só vai ali pegar e colocar ali embaixo ali a palavra e anula. Você já sabe que é um traço firme para poder anular, beleza? E vou apagar todo o slide aqui para que a gente possa fazer uma última observação. Você vai indicar parágrafo, 1,5 centímetros, que é o rabicho da caneta preta, fabricada em material transparente, esferográfica, beleza? E aí, olha só o que vai acontecer. A sua margem, ela não pode ficar assim. Beleza? Não pode ficar assim, sua margem. Então, o que você vai fazer? Você tem que respeitar a margem. Essa margem aqui, ela tá errada. Então, seu texto, imagina, você chega até o final da linha ou chega até a metade, e aí não faz sentido. O examinador vai te tirar ponto por conta dessa margem. Professor, e como é que tem que ser minha margem? Aí eu vou limpar mais uma vez aqui. 1,5 centímetros. Indicou parágrafo. Olha aí como é que tem que estar a sua margem. Tem que estar assim, ó, bonitinha. Beleza? Tem que estar alinhada. Então, chega até o final da linha para depois passar para a próxima linha. Perfeito? Então, bem tranquilo aqui também essa ideia. Próximo. Aí aqui a gente tem erros clássicos. Primeiro, o aluno ele quer colocar uma palavra de impacto. Às vezes ele quer colocar uma palavra que ele não conhece. Ou às vezes ele quer colocar uma palavra que não faz parte do vocabulário da língua portuguesa. Então vamos lá. Existem casos em que a gente pode utilizar ali determinado conhecimento ou área ou uma palavra de uma área específica. Ah, da tecnologia da informação. Aí o cara quer colocar o Windows, o Upload, o Code Compilo. Ah, da área do direito. Aí quer colocar Erga Omnes, Extunc, Exnunc, Dubio Pro Rel. O que ele vai fazer? Gente, simples. Se não está na língua portuguesa, é só colocar entre aspas. Acabou. Não precisa saber mais nada. Coloquei uma palavra que não está na língua portuguesa, eu vou colocar entre aspas. Beleza? Coloquei entre aspas. Então vamos lá. Se eu tenho certeza que o examinador não vai encontrar, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, nenhuma dessas palavras aqui, e vai pegar e abrir o dicionário de língua portuguesa e ele não vai encontrar lá a data vênia. Indubio pro réu, erga omnes, pecula in mora. Ele não vai encontrar nada, modus operandi, ele não vai encontrar. Se ele não vai encontrar na língua portuguesa, o que a gente faz? Basta colocar entre aspas. É só isso, gente. Vai colocando entre aspas, porque é uma palavra que não existe na língua portuguesa. Vamos lá. Professor, eu tô lendo meu livro aqui, a minha doutrina, enfim. E eles não colocam entre aspas. Isso, eles não colocam entre aspas. Então, quando você pegar o seu livro, eu peguei um livro ali específico, X, Y, Z, Direito Constitucional Descomplicado, do Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, enfim. Tô lendo aqui um Direito Penal de César Bittencourt, enfim, Rogério Greco. Aí o que acontece? Quando você for folhear o seu livro, você vai perceber que esses termos, esses jargões, essas palavras que estão ali única e exclusivamente faz parte dessa área, da área do direito, você vai perceber que elas estão em itálico.
E não tem como a gente escrever em itálico, a letrinha deitadinha, não tem como. Então o que a gente vai fazer? Você vai pegar e colocar entre aspas, acabou. Quando você coloca entre aspas, você sinaliza para o examinador que ali tem uma palavra que não faz parte da língua portuguesa, que ele não vai encontrar no dicionário de língua portuguesa. Beleza? Importante a gente observar essa ideia. Agora é o seguinte, gírias, frases prontas, clichês, isso aqui a gente não vai usar nunca, mas nunca mesmo. Ah, qual é, véi? A gente não vai usar isso. O que são frases prontas? O que são clichês? É isso daqui, ó. Afinal, jogo é jogo e treino é treino. Nossa, agora esse governador virou a bola da vez. Vamos fazer a lição de casa? Eu quero fechar essa ideia com chave de ouro. Pelo andar da carruagem, estamos conquistando nosso espaço. Vamos separar o joio do trigo? Vitória, derrota esmagadora. Agora o presidente vai sentir na pele o que é presidir o Brasil. Nossa, eu fiz o curso de Direito porque ele me dá um leque de opções. Então, isso daqui a gente não entra. Chavões, frases prontas, ditados, algo batido, nada, beleza? Por fim, imagine você ter que utilizar uma palavra estrangeira. Déficit, superávit. Aí você vai ter que utilizar e você vai falar assim, cara, realmente não tem também na nossa língua portuguesa. Se não tem na nossa língua, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar entre aspas. Gente, é só isso. Mais nada, beleza? Dito isso, vamos dar continuidade. Aqui, por mais que muitas pessoas já saibam dessa informação, eu gosto da ideia de que o óbvio tem que ser dito, ok? Então vamos lá. Eu acho, na minha opinião, digo, etc. Isso aqui você não vai usar nunca. Nada relacionado à subjetividade, informalidade, palavra chula, vocabulário pífio, fraco. Nada disso você vai utilizar. Por que eu estou falando isso para vocês? Por mais que seja esquisito, estranho, existem pessoas que na hora de escrever, ela percebe uma coisa, que do nada ela erra e ela ainda acha que algumas ideias ou algumas escritas antigas são válidas. Por exemplo, a gente vai fazer uma retificação de uma ata, no cotidiano a gente colocava digo. Então errava e anulava ali, falava assim, não, digo, dois pontos, abre aspas, escrevia, depois fecha aspas. Não, não tem mais isso. Isso não existe, beleza? Então o que é válido? Somente o traço firme. Errou, traço firme. Então você não vai colocar, eu acho, na minha opinião, assim como você vai evitar utilizar a primeira pessoa do plural, né? Ah, professor, devemos ter em mente, podemos, sabemos. Não posso utilizar? O que você vai fazer? Você vai evitar todo e qualquer tipo de subjetividade. Isso aqui é a primeira pessoa do plural. Então, deve-se, pode-se, sabe-se. Pronto, olha que legal, ficou mais formal, beleza? Menos subjetivo, e aí a gente consegue ali se posicionar com maestria. Vamos lá. Aqui eu coloquei o que eu já coloquei e sinalizei aqui atrás. Evitar todo e qualquer tipo de subjetividade. Então, olha só. Quando a gente coloca a primeira pessoa do plural, a gente dá uma subjetividade, mas é uma estratégia que algumas pessoas utilizam para incluir o examinador no texto. Só que a gente vai evitar. Ao invés de colocar assim, o nosso Congresso Nacional dispõe sobre a concessão de anistia. Gente, é só colocar o Congresso Nacional dispõe sobre a concessão de anistia e acabou. Então o que a gente vai fazer? A gente vai optar por um texto que seja o mais formal e impessoal possível. A primeira pessoa do plural ela é aceitável. Aceitável, mas não é indicada. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Evita para não incorrer em erro. Simples assim. Próximo. Numerais. Professor, até 10. Vou escrever aqui para vocês. 1, 2, 3, até 10. Você vai escrever o quê? Por extenso, ok? Então, é comum você estar lendo um texto, uma ideia, um artigo, uma notícia, e se deparar com isso daqui, 2, e aí ele pega e coloca entre parênteses 2. Por quê? Porque a gramática já fala. E ela é taxativa. Até 10, a gente utiliza a escrita por extenso e acabou. Ok? E acabou. Mais de 10, ou com uma escrita muito grande, a gente utiliza o que nós chamamos de representação gráfica. Um exemplo. Constituição Federal
de 1988, entre parênteses, CF. Por que eu não posso escrever esse número aqui, professor? Por extenso. Imagina, você escrevendo lá por extenso. 1988. O examinador vai falar, meu Deus do céu, quer ganhar a linha. Então, quando a escrita do número ela é muito grande, muito extensa, aí a gente vai deixar de lado e vai utilizar o que a gente chama de representação gráfica. Representação gráfica, gente, é um desenho. Então, qual é o desenho de 1988? É isso aqui, ó. Qual é o desenho do número 3? Esse aqui, ó. Beleza? É a representação gráfica. Simples assim, sem medo de ser feliz. Aí agora uma outra ideia. Professor, eu quero escrever ali, por exemplo, artigo 1º. Gente, você tem duas opções. Tá iniciando? Pode colocar arte 1º, beleza? O artigo 1º da Constituição Federal fala sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, enfim. Ou você pode colocar assim, ó. Artigo 1º. Ok? Pode colocar, sem problema algum. Então isso daqui tá certo, isso daqui também tá certo, o examinador não vai tirar ponto. Aqui eu sempre falo para os alunos, é bom ter uma carta na manga em caso de dúvida. Se você sabe que esse tipo de escrita ele é aceitável, mas você não lembrou, pode utilizar tudo por extenso. Por quê? Porque a escrita é pequena. Tá vendo que a escrita é pequena? Simples assim. Beleza? Dando continuidade. Professor, eu tenho dificuldade na hora de gerenciar. Vai ter um momento que eu vou pegar e falar mais sobre essa questão relacionada à vírgula. Ok? Mas duas dicas já faz com que a maioria das pessoas elas eliminem determinado tipo de vício que elas têm. E a primeira dica é essa daqui. Se você vai iniciar o seu parágrafo com conectivo, tá lá, indicação de parágrafo 1,5, dessa forma. O que você vai fazer? Tá bem que você iniciou com conectivo? Vírgula. Outro exemplo. Por outro lado, vírgula. No entanto, vírgula. Sabe por quê? Porque você não começou na ordem direta. Professor, que diabo é ordem direta? Ordem direta é quando a gente inicia com o sujeito, coloca um verbo, e se houver a necessidade, um complemento, um adjunto adverbial. Por que se houver a necessidade? Porque tem verbos que não exigem complemento. O complemento de um verbo ou é um objeto direto ou é um objeto indireto. É isso. Então vamos lá. Vamos colocar um sujeito aqui, o Michael. Vamos colocar um verbo? Joga. Mas ele joga o quê? Opa, preciso de um complemento. Joga bola. Você sabe quando que ele joga? Ah, todos os dias. Olha o que vai acontecer aqui. Michael joga bola todos os dias. Perceberam que está na ordem direta? É isso aqui, gente. É simples. Ó. Sujeito, verbo, complemento, acabou. Algumas das vezes adjunto adverbial. Aí a gente tem uma ordem direta. Eu não preciso colocar vírgula em nada aqui, ó. Nada. Nada. Acabou. Ponto final. Isso daqui se chama período curto. É aquele período que eu consigo ir direto ao ponto, que eu não fico enrolando, que eu não fico colocando abobrinha, que eu não fico tentando dar explicações. Eu só coloco ali e pronto, acabou. E esse período aqui, ele me dá outro tipo de ideia. Qual ideia? Uma ideia mais direta, clara e coesa. Então eu percebo isso. Agora, digamos que eu tenha que iniciar com um conectivo. Ou seja, eu estou dando uma continuidade, já escrevi um monte de coisa. Aí eu coloco assim, ó, portanto, o Michael joga bola todos os dias. Olha o que aconteceu aqui. Simples. Percebeu que eu iniciei com conectivo? Se eu iniciei com conectivo, eu coloco vírgula. Gente, é isso. Agora tem pessoas que não usam conectivo. Elas usam gerundismo. E aí vai utilizando gerúndio, empobrecendo o texto, causando dificuldade de leitura, ambiguidade, fica ruim. E quando a pessoa escreve muito, mas muito, muito,
muita coisa para poder explicar determinada ideia, aí ela fala, ai meu Deus, onde é que tá a vírgula aqui? Será que eu coloco vírgula aqui, ali? O que eu vou fazer? Então são os cuidados que a gente tem que ter. Então, ó a dica que eu vou te dar. Sempre prefira períodos curtos. Termina a sua ideia, se posiciona, escreve o que tem que fazer, escreve o que tem que escrever, acabou, ponto final, inicia outro período. E você vai lembrar o seguinte, que a vírgula ela pode ser evitada em várias ocasiões, e isso vai deixar o seu texto mais fluido, mais corrido. O examinador vai ler mais rápido, ele vai entender mais rápido o seu texto. Tudo isso é legal, mais importante, beleza? É importante a gente observar essa ideia. Eu vou voltar nesse quesito de pontuação lá na frente, para que a gente não erre nada sobre isso daqui, perfeito? Dando continuidade. Aqui é o clássico, né? Professor, o que eu faço com siglas, abreviação, abreviaturas? Primeira coisa, qual é a diferença de sigla? Qual é a diferença para abreviação? Qual a diferença para abreviatura? Vamos lá. A gente tem algumas abreviaturas que a gente chama de abreviaturas informais. E aí, na escrita, em uma prova discursiva, o certo é você não utilizar abreviação nem abreviatura, nunca. Mas você é obrigado a utilizar sigla. Vou explicar isso daqui para vocês de uma maneira tranquila para que vocês não errem, ok? Então presta atenção. Olha só que interessante. Quando a gente está no WhatsApp conversando e o pessoal manda beijos, mensagem mesmo, você, porque também tem gente que usa só um C, já tem gente que está usando porquê separado. Nossa, é cada coisa. Esse dia eu mandei uma mensagem, né? E aí, como é que você tá? A pessoa mandou isso aqui. Eu falei, que é isso, cara? Aí falou, eu falei, você tá bem? Aí a pessoa, oi, tô. Eu falei, não acredito, não. Que a pessoa escreveu oito para falar oi, tô. Então o que que acontece? A gente tem que levar em consideração que isso daqui é uma linguagem totalmente chula e informal, a gente não vai usar nunca. Agora, outras abreviaturas a gente também tem que evitar. Agora é o seguinte, professor, eu quero utilizar Vossa Excelência, doutora, eu quero utilizar. E aí? E aí, como é que a gente faz? A gente tem que levar em consideração uma ideia. Qual é a ideia? O certo mesmo é a gente não usar nenhum tipo de abreviatura, que é o que tem ponto. Por exemplo, página, a pessoa bota P ponto ou PAG ponto. É não utilizar. Ponto final. Não utilizar nenhum tipo de abreviatura. Não utilizar nada relacionado à abreviação, só que sigla ela é obrigada a utilizar. E agora o que a gramática fala pra gente? Ela fala assim, ó, tem algumas siglas e símbolos regulares e algumas abreviaturas que são reconhecidas de maneira o quê? Nacional, internacional, e a gente utiliza já com muito hábito, né? Então a gente tem ONU, Senhor, Vossa Excelência. E aí, eu vou falar para vocês o meu posicionamento. Para o examinador não te encher o saco, no lugar disso daqui, utiliza Senhor. No lugar disso daqui, utiliza Vossa Excelência. Isso daqui não toma linha, ok? E vai te poupar ficar pensando se eu faço ou se eu não faço. Agora, para sigla, você é obrigado a utilizar e a gente vai perceber isso daqui agora. E aí eu vou fazer uma observação. Então a observação é essa daqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Deixa eu colocar aqui nesse outro tópico de termo rebuscado, que vai ser bem tranquilo a gente trabalhar isso aqui. Vamos lá. Eu pergunto para você, o que é PF? Aí você vai e fala para mim assim, PF, professor, eu acho que é Paulo Freire. Pode ser, uai. Não, professor, eu acho que é Polícia Federal. Não é prato feito, não, professor? Prato feito? Pode ser, prato feito. Professor, não é por favor, não? Por favor. E aí, o que é PF? Não sei. Tá vendo que eu não sei o que é? Por quê? Porque eu utilizei a sigla, mas eu não utilizei a explicação dessa sigla, que seria a parte desenvolvida, que eu deveria fazer na primeira menção a esse tipo, antes de usar essa sigla. Então, vou dar um exemplo. Se você escreve, por exemplo, Constituição Federal de 1988, entre parênteses você coloca CF, a partir de agora você não precisa mais citar
Constituição Federal de 1988. Você vai colocar somente CF, CF, CF. Acabou. Professor, eu não uso CF, eu uso CF/88. Não tem problema. Isso aqui também é aceito. É a sigla que você criar, beleza? É a sigla que você criar lá para poder deixar ela mais o quê? Mais viável e melhor de se observar. Agora um cuidado. Tem gente que fala, nossa, todo mundo sabe o que é STF. Todo mundo é muita gente. Tem gente que vai falar Superior Tribunal Federal, sendo que é Supremo. Não é todo mundo, não. Nossa, todo mundo sabe o que é CD, Câmara dos Deputados. Não é todo mundo, não. Todo mundo é muita gente. Ah, professor, todo mundo sabe o que é ONU, Organização das Nações Unidas. Não. Você vai escrever a parte desenvolvidas, colocar entre parênteses sua sigla. Então escreve a parte desenvolvida entre parênteses, coloca lá TRF. Enfim, você vai ser obrigado, e aqui é o que a gente tem de regra gramatical, nós somos obrigados a utilizar a sigla. E a resposta, gente, é bem simples. O examinador, na hora de ler o seu texto, ele vai pegar o seu texto para poder ler. Ele não pode chegar com outra carga. Ele vai chegar com uma carga singular. O que é isso, professor? É como se fosse o primeiro texto da vida dele. Então, se você cria uma sigla, você tem que explicar essa sigla. Então, você coloca a parte desenvolvida, cria a sigla, e a partir de então, você utiliza somente a sigla. Mas se você não fizer isso, o examinador pode interpretar do jeito que ele quiser. Igual eu brinquei aqui agora com PF. Será que é prato feito? Será que é Polícia Federal? O que é PF? Não dá para saber, beleza? Então, um cuidado que a gente tem que ter. Pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos ficar com blocos de 30 minutos. Então, vou findar aqui e no próximo bloco a gente dá continuidade. Forte abraço, até mais, estamos juntos.